Oi pessoal, tudo bem? Tudo jóia com vocês? Se você tá chegando agora, esse meu canal é um diário de vida mesmo, eu registro o meu cotidiano doméstico e algumas coisas são apresentadas aqui, então surgiram muitas dúvidas quanto à cama compartilhada, né? Eu compartilho a cama, nós estamos na transição agora, mas eu compartilho a cama com a minha filha. Desde que ela fez 5 meses, eu e meu esposo compartilhamos a cama dela. Não era algo que nós queríamos, não era planejado, mas aconteceu. Foi o jeito que eu consegui que a Alice dormisse melhor à noite. Tentei, achei que fosse uma fase, tentei várias vezes voltar lá pro berço e vi que aquilo causava muita angústia nela. A primeira coisa que a gente precisa entender é que nossos filhos, eles são muito mais do que esse corpo que a gente vê. Eles são espíritos, tá? Que tem um DNA espiritual. E esse DNA, ele vem com necessidades diferentes, tá? Nenhuma criança tem necessidades iguais. E uma coisa que eu decidi, quando eu resolvi ter a Alice, foi que eu ia ser mãe. E não só passar pela maternidade. Então, eu tentei, eu não acho que eu acho que eu poderia ter sido melhor, com certeza. Eu posso ser melhor do que eu sou, mas eu tentei, eu me esforcei para atender as necessidades dela. Sempre olhar no olhinho dela e saber que tem necessidades especiais atrás daqueles olhos, daquele corpo, tá? Que eu desconheço. Então eu preciso que ela me sinaliza, certo? O que está acontecendo, o que ela precisa para que eu consiga entender, atendê-la. E ao mesmo tempo, a gente sabe que a gente precisa desenvolver a autonomia da criança. Só que a autonomia e independência é uma coisa que a criança vai conquistando com o convívio da família, não é imposto. Eu não posso impor para a criança. Não, você vai ficar no teu quarto porque você já tem tantos anos e é aí que você vai dormir. Isso é imposição. Porque se ela não tá pronta, se ela não tem essa segurança, você só vai complicar as coisas, tá? Então é assim que eu vejo. Então, nós decidimos. Claro, meu marido apoiou. Ele estava no processo. Não é que ele apoiou a minha decisão, ele estava no processo de compartilhar a cama. E para ele tudo bem. Aí me falaram também, já me perguntaram várias vezes sobre a intimidade, né? Se não atrapalha, ou como que fica, ou já falaram pra mim mesmo, assim, afirmando que isso atrapalha a privacidade, tira a privacidade, Bom, enfim. Eu acredito eu, que quando a pessoa falou de intimidade ou privacidade, talvez ela estivesse falando ou pensando de sexualidade. Então, é importante a gente saber separar isso. A privacidade do casal, ela é tirada quando o filho nasce, tá? Até hoje, se eu não tivesse Alice, eu teria 2 adolescentes. Minha privacidade não é mais a mesma de quando eu casei e não tinha filhos. Então, privacidade é algo assim que engloba muita coisa. Ainda que eles saiam, os dois, ainda a minha privacidade estaria comprometida, porque eles poderiam ligar, né? Então, você não tem. Quando você tem filho, eu acredito que a sua privacidade já foi abalada um pouco nesse sentido. Mas isso não quer dizer que você não tem os seus momentos de privacidade. Enfim, resolveu ser pai e mãe, sua privacidade não é mais a mesma. Quanto à intimidade, a intimidade ela envolve muito mais coisas do que a sexualidade. Um casal que tem intimidade é aquele casal que tem liberdade para conversar, para colocar os assuntos, sabe, eles são parceiros, né? Então eles conversam sobre vários assuntos, sobre os sentimentos deles, eles expõem aquilo que eles não gostaram, aquilo que deixa magoado, que seja que vem do parceiro, que vem de outra pessoa. Então, um casal que tem intimidade é um casal que sempre pode contar um com o outro. Então, intimidade para mim é muito mais do que sexualidade. A sexualidade só é mais por exemplo, falar de sexualidade com o parceiro exige uma intimidade, até para falar. Se você não tem essa intimidade, o diálogo não acontece,
tá? Então, um casal íntimo é um casal que está em comunhão com tudo, com os sentimentos, com o que acontece na casa, com as resoluções. Isso é um casal íntimo. Então, não é uma criança na cama do casal que vai atrapalhar a intimidade dele. Não vai. Agora vamos falar da sexualidade. Também não vai atrapalhar. Eu não quero falar muito desse detalhe porque eu acho muito pessoal. Mas sabe aquela expressão assim, para tudo se dá um jeito quando você quer algo? É mais ou menos assim, eu acho que vocês me entenderam. Não quero entrar muito nessa questão porque eu acho que é uma coisa muito íntima. Então, isso nunca atrapalhou o nosso relacionamento. A Alice na nossa cama nunca atrapalhou a nossa privacidade, nunca atrapalhou a nossa intimidade, nunca atrapalhou a nossa sexualidade. Não tem nada a ver, tá? É bem isso mesmo, pra tudo se dá um jeito, tá? Então é isso que eu quero falar aqui pra vocês, até por conta, assim, eu tô me expondo um pouco, mas até por conta de... Eu acho que muitas vezes as pessoas afirmam coisas ou tenham dúvida, porque às vezes pra elas isso... Às vezes elas estão com medo, às vezes elas ainda vão ter filhos, às vezes elas estão preocupadas de passar por essa experiência. Eu sinto assim que às vezes as pessoas têm medo que isso vai atrapalhar o casamento, né? Gente, não vai. Não vai. Se um casamento for desfeito porque você compartilhou uma cama com o filho, esse casamento estava sobre areia, não estava sobre a rocha. Ele estava sobre a areia. Não tem porquê um casamento acabar porque você pegou uma criança e botou na sua cama, a não ser que tenha problemas mais profundos. Já li, assim, depoimentos de mulheres, e muitas vezes as mulheres colocam os filhos na cama, não há necessidade do filho, há necessidade dela, porque realmente ela quer distância, ela quer um obstáculo entre ela e o marido, né, por motivos diversos. Então, nesse caso, você vê que já é um casamento um pouco fragilizado por alguma coisa, porque também deve ter um porquê para fazer isso. Então, ela não tá fazendo por maldade ou porque ela é negligente, não. Deve haver alguma coisa aí que faz com que ela use o filho como uma desculpa para dificultar um pouco essa questão, né, do casal. Então, isso acontece? Acontece, mas é isso que eu falei. Se a cama compartilhada mexe com as estruturas do casamento, é porque esse casamento já tá fragilizado. Não é isso que vai acabar com o casamento. Muitas vezes, assim, o que eu percebo, eu vou até aproveitar agora para falar aqui para vocês, é que muitas vezes a gente meio que coloca sexo como sinônimo de casamento, e não é. São várias coisas, sabe? Várias coisas que fortalecem um casamento. Não é só o sexo. Se tudo vai mal, mas só o sexo vai bem, você fica sempre insegura nesse relacionamento, porque não dá pra ter segurança quando a única coisa que você sabe que vai bem é o sexo. E ao mesmo tempo, o sexo em si, ele não segura um casamento, digamos assim, porque eu acho que casamento não é segurado. Eu vejo muitas vezes as mulheres falando, mas a gente tem que segurar o marido, mas a gente tem que segurar o casamento. Casamento, gente, não é segurado, casamento é construído. A união conjugal, ela é construída, sabe? Construída com diálogo, construída com respeito, principalmente com compromisso. O cônjuge não precisa ser perfeito, nem eu ser perfeita, porque eu não vou ser mesmo, e nem meu marido, para que eu continue casada com o meu marido. Não é isso, porque muitas vezes a gente pensa isso, mas se ela fosse assim, mas se ele fosse assim, não, vou separar porque ele é assim, porque ela é assim, né? E não tem jeito, porque as pessoas não vão ser como a gente gostaria que elas fossem mesmo. Isso é muito comum. Agora, o que faz um casamento, tá? Não vou nem usar essa palavra segura, porque é esquisito. Você segura aquilo que tá escapando da tua mão, entende? Então, a partir do momento em que você fica inventando situações para segurar o teu casamento, é porque esse casamento ele já tá meio comprometido, ele tá escorregando da tua mão, né? Então você fica criando situações para segurar. Então essa palavra segurar, ela me soa estranho, né? Então vamos falar, construir, fortalecer o teu casamento, porque sim, pode acontecer do casamento às vezes tá fragilizado. Então, o que fortalece um casamento, o que fortalece uma união, o que faz um casamento ser duradouro, digamos assim, ele tá muito mais pautado no compromisso que eu tenho com esse casamento.
Quando eu me casei muito, muito, muito diferente do que eu penso hoje. Eu pensava assim, eu não casei preocupada com certas questões, eu realmente casei com aquele pensamento do casamento descartável. Eu pensava assim, se não der certo eu separo. Porque às vezes a pessoa fala, casamento, tem que pensar muito, tem que pensar. Eu falei, não tem que pensar nada. Eu amo o Fred, eu quero ficar com ele, se não der certo eu separo. Era assim que eu pensava. E aí, ao longo do tempo, eu fui percebendo que não, as coisas não são assim. Eu nunca pensei em me separar do Fred, eu nunca passei. No meu casamento nunca teve crise. Quando nós nos casamos, nós tínhamos digamos, um desajuste, assim, né? Algumas questões ligadas ao sexo, mas graças a Deus, mesmo a gente não tendo experiência, a gente sendo muito inocente no assunto, a gente não tendo recursos para ir atrás de um terapeuta nem nada, parece que uma voz falou dentro de nós, acho que até por uma inspiração, de que nós precisávamos buscar o equilíbrio. Não é um querer chegar onde o outro tá, nem o outro querer chegar, não é. É procurar o equilíbrio. E aí nós focamos no equilíbrio, nós dois, nós conversamos, porque nós sempre tivemos muita intimidade, né? Independente da gente ter filhos, intimidade é uma coisa que não pode faltar pro casal, tá? Conversar sobre coisas íntimas não necessariamente é sexo, é conversar sobre sexo. Bom, enfim, então nós sempre fomos muito íntimos, até antes de casar nós éramos muito íntimos. E então a gente conversou sobre esse equilíbrio, nós focamos nesse equilíbrio, nesse ajuste e nós conseguimos. Foi um trabalho e nós conseguimos. A partir do momento em que nós conseguimos esse equilíbrio, esse ajuste, essa afinidade, tudo se resolveu muito bem. E por incrível que pareça, gente, a gente estava no começo do casamento, tá? Nós estávamos no começo do casamento. Então, de lá pra cá, a nossa relação, ela só ficou melhor em todos os níveis que vocês pensarem, né? Tem gente que fala que o casamento vai piorando, piorando, piorando. Não, o meu foi melhorando, 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 porque eu vou conhecendo melhor ele. Mas é porque depois de 5 anos a gente começa a ver os defeitos. Sim, a gente vai vendo os defeitos. Quanto mais você vai convivendo com a pessoa, você vai vendo os defeitos dela, isso é normal, mas não é o fim do mundo, porque ele também tá vendo os seus. Não é? É a mesma coisa. É assim, às vezes a gente foca muito no outro, né? O outro é assim como eu sou. Porque como eu sou é um desafio meu. Eu só posso melhorar a mim mesma, eu não posso melhorar o outro. E às vezes aquilo que eu gostaria que meu marido fosse, às vezes nem é bom pra ele, né? Então eu tenho que me melhorar. E quando eu falo em me melhorar também é saber tolerar a fraqueza do outro, é saber conversar sobre a fraqueza do outro, porque muitas vezes a dificuldade do outro, entre aspas, o defeito do outro, ele te envolve de alguma forma. Quando ele não te envolve, tudo bem, né? Tudo bem, você dá um toque, você conversa, mas tudo bem. Mas e quando te envolve? Você não quer passar por aquela situação. Então é a hora que você tem que procurar o equilíbrio para saber conversar sobre aquilo, dizer o que causa aquilo para você e pedir o outro, que pelo menos por você, que ele não faça aquilo quando você estiver perto, né? Então, é tudo conversando. Acho que a gente não pode deixar para depois tudo que os nossos maridos fizerem, que a gente não gostar, que isso de alguma forma nos deixa chateada, a gente tem que falar. Por exemplo, teve uma vez que o Fred saía para jogar bola. E aquilo me incomodava. E ao mesmo tempo eu pensava, gente, mas ele tem direito, sabe? Ele tá saindo pra jogar bola. Quase todos os homens jogam bola. Mas eu já senti que isso é um problema pra mulher, né? Pra muitas mulheres. Ou um homem vai jogar tênis, ou um homem vai jogar futebol, ou ele vai, né? E eu ficava sempre pensando assim, não, mas pelo menos ele não bebe, sabe? Eu sei que ele vai jogar o futebol dele e vem embora. E era mesmo, ele jogava e vinha embora. Mas aquilo me incomodava. Um dia eu cheguei e falei pra ele, falei, Fred, olha, isso tá me incomodando. Eu sei que eu tô sendo muito egoísta, querendo que chegue no final de semana, você fica aqui comigo, sabe? Em casa, nada a ver. Eu tô me sentindo assim que eu sou egoísta, eu quero te tirar um prazer, algo que te dá prazer.
E porque se eu tivesse indo jogar vôlei, fazendo qualquer coisa, eu tenho certeza que você ia me apoiar, então me ajuda, porque eu não quero sentir o que eu tô sentindo. Eu acho que você merece jogar futebol, eu confio em você, eu não, sabe, eu não sei por que que eu acho ruim. O dia que você fala que não vai, eu acho bom, e eu fico, nossa, que bom, e o dia que você vai, eu acho ruim, mas ao mesmo tempo eu não quero dizer pra você não ir, porque eu acho que você deve ir. E aí a gente conversou, então é mais ou menos assim que acontece as coisas, porque mesmo que eu acho que não é justo eu dizer pra ele não ir, eu preciso falar dos meus sentimentos, isso é intimidade. E é um tipo de coisa que você pode falar na frente das crianças, não tem problema nenhum, depende como você vai falar. Então é isso, gente. Então, assim, o que eu queria falar pra vocês é que cama compartilhada não foi algo que eu quis pra mim. Não quis. Não estava na lista dos meus desejos. Mas não é um problema também pra mim. Tem gente que fala, incomoda demais, eu não durmo direito. Não, isso não acontece com a gente. Aí, quando eu li da cama compartilhada, a mulher veio me explicar exatamente isso, que ela também, quando ela viu, ela estava compartilhando a cama com a filha dela, ela era super contra, uma blogueira, não sei o nome dela, e aí ela foi ler. Existem profissionais contra, existem profissionais a favor, então não adianta vocês me dizerem, mas o psicólogo fulano de tal falou que não pode, mas a fulano... Não adianta, porque você vai achar psicólogo falando dos pontos positivos também da cama compartilhada. Então tem profissionais, médicos que falam, tanto que médico hoje em dia, a maioria não tá nem interferindo nessa parte mais, porque existem estudos mostrando. Agora sim, eu acredito, é como eu faria. E se eu tivesse outro filho, eu não iria compartilhar a cama. Foi isso que eu fiz com a Alice. Não era meus planos, mas a partir do momento em que você vê a necessidade do espírito, tá? Vamos pensar, tentar ver esse bebê além do corpo dele. Você vê uma necessidade do espírito de estar junto de você o tempo todo. A Alice, ela tinha muitos desconfortos gástricos, né? Então não sei se tudo isso colaborava, porque existe uma energia da mãe, funciona tipo um analgésico para a criança. Quanto mais perto a criança está da mãe, é como se ela se sentisse no útero de novo, protegida, acolhida, e isso causa é como se fosse um analgésico para ela, diminui as dores dela. Então eu li sobre isso. Quando eu li sobre isso, eu entendi que a minha filha precisava disso, que se uma vez que ela se sentia mais confortável e dormia melhor na minha cama, era na minha cama que ela ia ficar, porque eu sou mãe. Eu sou mãe. A partir do momento em que eu decidi ser mãe, eu quero atender as necessidades da minha filha. Não importa se me julguem. Agora, eu atendo da melhor forma? Não, eu atendo da forma que eu sei atender. E hoje, vendo a Alice tão segura, tão comunicativa com as pessoas, né, igual eu falei pra vocês, precisei deixar ela com as pessoas. Isso mostra que ela tem uma segurança, mas a insegurança dela é quando ela está dormindo, tá? Então, quando ela tá dormindo, que a gente entra num outro nível, né, de consciência quando você tá dormindo. Então, quando ela dormia, ela se sentia insegura. E é por isso que ela só se sentia melhor no nosso quarto. E quando eu tentei a transição, o ano passado ela tinha, acho que quase 2 anos, eu tentei a transição. Eu fiz do mesmo jeito, arrumei o quarto dela bonitinho, peguei o berço dela nem estava montado, porque a gente tinha mudado, montamos, fizemos a mini cama, arrumei tudo bonitinho, ela ficou empolgada, encantada com o quarto. No primeiro dia ela dormiu numa boa, aí no outro dia de manhã ela acordou muito chateada, ela me olhava assim, com aquele olhar assim de revolta, como assim? Aí no segundo dia ela já deu trabalho para dormir no quarto dela, e aí no meio da noite também ela acordou chorando em pânico, foi lá pro nosso quarto, e no outro dia ela não quis entrar no quarto dela. Então eu vi que ela não estava preparada e que eu forcei um pouco a barra, sabe? Forcei um pouco. Eu não fiz aquele esquema de deixar chorando e sair, não fiz isso. Eu fiquei do lado dela, mas ela ficou pedindo pra sair, pedindo pra ir pra cama da mamãe e do papai, e eu passei a chave na porta e falei, não, nós vamos ficar aqui. Aí ela chorou um pouquinho, e depois ela me abraçou, dormiu. Eu achei que tava no processo, mas eu vi que não. Então aquilo ficou muito claro pra mim, ela não tá preparada. Aí eu falei, bom, então eu vou esquecer, e vou fazer ela esquecer, porque eu achei que foi um pouco traumático pra ela. Então por isso que eu demorei de novo a transição. Talvez se eu tivesse prestado mais atenção e visto que ela não estava preparada,
talvez eu teria conseguido essa transição 6 meses depois, talvez um pouquinho mais depois, e não só agora. Mas eu decidi que eu não iria fazer mais enquanto ela não completasse 3 anos. E 3 anos eu iria ver, analisar a situação. E tudo bem se eu compartilhasse até 4 anos, sem problema, porque isso não é um problema pro meu relacionamento, não é um problema pro meu casamento, não é um problema pra eu dormir, tá? Então, assim, não é um problema. Quando é um problema, você tem que cuidar desse problema, mas pra nós não é um problema, nunca foi. Eu decidi agora fazer essa transição, conversei com o Fred, mas ele nunca pediu isso pra mim, ele nunca chegou, o Fred sempre deixou essas questões na minha mão, ele nunca chegou pra mim e disse assim, ó Eide, tá na hora de tirar essa menina daqui, não, de jeito nenhum, nunca. São coisas, tem coisas assim que é muito Fred que resolve, tem coisas muito eu, então ele sempre deixou isso. Talvez, se ela tivesse 4, 5 anos, ele poderia até falar, nossa, Eide, já tá na hora de ir pro quarto dela, né? Mas não é o caso. Ele nunca falou nada, ele nunca me cobrou nada com relação a isso. Eu que realmente achei, por mim, eu já tinha tentado essa transição mais cedo, mas como nós não conseguimos, quando ela tinha mais ou menos por volta de 1 ano e meio, então eu resolvi dar um tempo maior para que ela entendesse mais, né? Eu fiquei... E aí, como esse quarto acabou virando um quarto de bagunça, antes de pensar na transição, eu fiquei pensando que eu tinha que organizar esse quarto primeiro, né? Pra não trazer a menina pra cá de qualquer jeito e depois ainda ter que mexer no quarto dela a hora que ela tivesse adaptada. Então foi isso, aí deu certo agora, o quartinho dela ainda não está prontinho, mas já tá bem confortável pra ela, né? Isso, gente, espero que vocês tenham gostado. Um beijo bem grande, tá? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.